Excepcional dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre uma filosofia, Kanban. Eu gosto do Kanban, é uma filosofia de método ágil, de processos, fluxos de trabalho e tudo mais. Mas eu quis trazer para cá uma reflexão dentro desses processos, que é uma reflexão, primeiro, de onde surgiu esse método, como surgiu esse método e como ele se coloca na nossa vida perfeitamente, por conta de alguns princípios que eles têm. Então, a história é uma história interessantíssima, que veio do pós-guerra no Japão. Um japonês, que agora eu não vou lembrar o nome dele, um japonês foi para os Estados Unidos para fazer para aprender, né, sobre processos, sobre o Fordismo, o processo industrial, né? E ele analisou aquele processo de uma maneira assim: o que eu consigo trazer para o Japão no pós-guerra para a industrialização do Japão? E ele foi entender como que funcionava o método Ford, que é o método de produção ele chamava de empurrado, né? Ia a pecinha e o pessoal ia fazendo e acabava a produção. O pessoal ia fazendo e acabava a produção. E daí ele olhou aquilo e falou assim: no Japão não vai dar certo, porque esse método tem muito desperdício. Tem muito. É um sistema que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo produção. A produção não para. O método Ford, a produção não para. E no Japão, tem escassez de recurso. Não tem como eu produzir um monte esperando uma demanda. Ele teve essa visão. E daí aqui eu paro para a gente pensar em como que acontece o método de inovação, né? Primeira coisa, precisa ter um problema, né? Japão, no pós-guerra, com escassez de recursos, precisava se reindustrializar para sustentar a sua população. Tem que ter um problema. Segundo, tem que aumentar o repertório. Ele não conhecia como que é a industrialização, ele foi no melhor país do mundo, mais industrializado da época, que ganhou a guerra, então tinha uma indústria bélica gigante também. E ele foi para lá, no inimigo, pensem assim, que o Japão tinha perdido a guerra dos Estados Unidos, ele foi para lá para ver o que eles estavam fazendo de importante. Terceiro, a adaptação. Não é porque os Estados Unidos está industrializado desse jeito que eu vou pegar a mesma industrialização e jogar no Japão. Não vai dar certo. Eu tenho outro problema, bem diferente dos Estados Unidos. Então ele aumentou o repertório dele, juntou com o que ele já conhecia e fez um método novo. Um método que ele chamou de puxado. Na verdade, o que vai puxar a minha produção é a demanda. Sabe como que ele pensou nisso? Ele foi no mercado, olhando mercados. Ele via estoque de mercado, a pessoa tirava um produto para comprar, vinha outra e colocava o produto no lugar da prateleira. As prateleiras, né? Reposição de prateleiras. Então, assim, se eu tiro um negócio, eu starto todo um processo para recolocar o produto ali. E olha só que interessante. É uma coisa que acontece para tudo que a gente vai fazer. Precisa de uma demanda para fazer. Não precisa? Você foi solicitado por alguém. Ao invés de ir fazendo e deixando coisas na prateleira, um excesso de coisas na prateleira, a gente pode pensar em startar processos a partir das demandas. Eu trouxe esse assunto porque ontem a Rô falou pra gente, né, de sobrecarga, que estava muito, né? Às vezes, a gente deixa muita coisa fazendo, que eu falo que é muita coisa na prateleira, fazendo sem uma demanda explícita aqui. Será que realmente precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo para entregar?
E daí vem um outro princípio do Kanban. O Kanban é aquela. Começa com aquele quadrinho muito simples, assim, ó. Você tem uma coluna a fazer, coisas fazendo e coisas feitas, tá? Então, são 3 quadrinhos que você coloca todas as suas atividades nesses 3 quadrinhos. Ah, eu tenho que fazer, sei lá, planilha, eu tenho que fazer pilates, deixa lá. Tem que fazer, isso funciona bastante para casa também, tá? A gente faz isso. Ah, tenho que lavar louça, tenho que não sei o quê. Mas você consegue fazer pilates e lavar louça ao mesmo tempo? Não consegue. Então, vai para a coluna do fazendo só que você consegue fazer naquele tempo. E a segunda coisa que eu queria puxar do método Kanban, que assim, foi fantástico, foi uma virada de chave para mim. No quadrinho do fazendo, você tem um limite. Você não pode simplesmente pegar todos os seus cartõezinhos a fazer e jogar ao mesmo tempo aqui. Porque eu tenho um limite de trabalho em progresso. Cabe 5, não vou puxar o sexto. Enquanto um daqui não sair para cá, pro feito, eu não vou puxar outro. Ou então eu vou pegar um papelzinho e pôr pro a fazer e jogar o que é mais urgente. Eu não posso ter coisas fazendo além do limite. Por quê? Isso diminui a produtividade. E aumenta o tempo de fazer das coisas. Porque você tem um monte de virada de chave para sair de um cartãozinho para o outro. Pense em um post-it. Para sair de um post-it para o outro, você tem que destravar sua mente, fazer umas programações e ir para o outro para executar outra coisa. Ah, e agora eu tenho que pegar o carro e ir para outro lugar para fazer outra coisa. Um monte de coisas a fazer vai diminuir seu tempo. Por quê? Só esse tempo de pensar em muitas coisas já te limita. Essa é a principal coisa que eu queria trazer para vocês hoje. A gente nem precisa implementar nada de Kanban na nossa vida, a gente nem precisa colocar os post-its para fazer. Mas só de eu perceber que eu tenho um limite e que esse limite é o princípio primordial, você não tira esse princípio, que é quantidade de trabalho em progresso. E daí venho para uma questão também. Quantidade de pensamentos em progresso. Às vezes a gente está com todos aqueles trabalhos, pelo menos é um pensamento a mais que tem na sua cabeça rodeando. E daí, na hora de meditar, fica aquele negócio, né? E quem não medita ainda, que nem solta esses pensamentos, né? O quanto de desperdício de vida, porque isso, tempo é vida, né? Tempo é vida. Você tem 24 horas por dia, em 120 anos no máximo. Você tem um limite de tempo. Não perca isso da cabeça nunca. Você tem um limite de tempo. E daí você coloca um monte de coisa fazendo. Ah, eu faço 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Gente, não faz. Você precisa de blocos. Eu tenho 1 zilhão de coisas a fazer. Posso até ter a fazer. E depois que você coloca no quadrinho, você já até consegue eliminar várias coisas, né? Mas fazendo, eu só consigo fazer um limite. Eu tenho um limite. E cada um tem o seu limite de fazer coisas. Ou termina logo, e daí tem uma frase que é muito boa. Ao invés de começar, termine. Ao invés de começar novas coisas, termina as coisas que você já está fazendo. Done, terminou. Ponto. Nós temos muita iniciativa e muito pouco acabativa. Muito pouco acabativa. Porque a gente gosta de ter ideia. A gente gosta de começar. Terminar,
Aí já perdeu, né? Já perdeu a emoção do negócio, né? Já perdeu a novidade. E daí fica um monte de coisa fazendo, travando a vida. Termina. Se propõe assim: hoje eu vou terminar esse negócio. E termina. Por que você não termina? Aí os porquês. Mas por que eu não estou terminando esse negócio? E vai nos porquês. Você descobre muita coisa quando você faz isso. Tem alguma coisa travando aqui? Eu não quero fazer isso. E por que eu não quero fazer isso? Isso me incomoda, isso é contra os meus valores, isso é contra o meu propósito. Se for nesse nível, faz assim com o cartãozinho, ó. Ou entrega para outra pessoa. Não consigo terminar. Ou lembra que eu falei para vocês fazerem uma lista de atividades? Quem fez? Começa por aí, né? Organizar. Uma lista de coisas a fazer. Por quê? A próxima ação é o que eu realmente preciso fazer, o que eu posso dar para outra pessoa fazer. E depois, quando essas coisas vão ser feitas? E daí a gente coloca no prazo assim, quando que essas coisas precisam estar prontas? Todas no mesmo prazo. Quer dizer que eu vou ter que começar quase todas ao mesmo tempo. Dá? Não dá. O prazo tem que ser diferente para cada uma dessas coisas. Tem que pensar no tempo que cada coisa precisa para ser feita. E não dá para terminar tudo. Mas eu preciso de todas essas coisas. Mesmo que você comece tudo ao mesmo tempo, você não vai terminar a tempo. Melhor priorizar algumas para serem feitas até o fim do que colocar tudo para fazer e ficar pela metade. Isso vale para muitas coisas, não vale só para atividades profissionais. Vale para relacionamentos, vale para aquelas conversas que você tem que fazer, vale para os pensamentos que estão te rodeando. Não dá para rodear muito pensamento, gente. Tira do passado. O passado você já elimina. Elimina não, deixa no repertório. Guarda aqui o que tem que ser guardado. Mas não fica se prendendo. O futuro, você tem um objetivo. Você tem que caminhar. Você não tem que ficar cada passinho. Até porque você não controla o contexto. Você não vai controlar a vida até chegar lá naquele futuro. Então vai mudar. Então não se preocupa com ele. Pensando só no momento presente já é uma conquista. Aí no momento presente ainda coloca um monte de coisa para fazer, não vai rolar. Limita. Limita tempo de trabalho em progresso. Eu não preciso explicar mais nada sobre Kanban. Se eu explicar só isso, vocês já conseguem fazer Kanban. A fazer, fazendo e trabalho feito. Rô, essa era para você, depois você vai ter que assistir do começo. E trabalho feito. A fazer, fazendo, trabalho feito. Fazendo, limite de atividades. Se são duas atividades, são duas atividades. Se eu preciso colocar a terceira, essas duas aqui ou vão ter que ser concluídas, uma delas, ou volta para o a fazer. Você não consegue fazer ao mesmo tempo. Só isso já muda muito a vida. Bora meditar? Faz o alongamento que precisa ser feito. Ai, que seu corpo tá pedindo. Oh, alonga. Hoje ela vai fazer de trás para frente. Primeiro ela vai meditar, depois ela vai pegar o vídeo e vai assistir. Solta todo o ar. Inspira.
segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura. A última vez. Inspira, segura, expira, segura. Aproveite o fluxo natural da sua respiração. Hoje eu proponho um exercício cerebral. Para cada assunto que surgir na sua mente, pegue um post-it imaginário e escreva nesse post-it. E coloque num quadro a fazer, ou fazendo, ou feito. Se é no feito, quer dizer que esse pensamento está no passado. Não precisa mais ser reolhado com tanta rotina. A fazer está no futuro. Eu não preciso me preocupar tanto com isso, está no meu futuro. Fazendo está no momento presente. E quanta coisa eu estou fazendo no momento presente? Vamos criar esse quadro imaginário hoje, durante essa meditação. E para isso eu preciso ter muita consciência. Eu preciso estar no momento presente como observador do pensamento. E se eu me prender em algum pensamento, o quadro imaginário se esvai. É preciso ter consciência e soltar cada post-it no quadro. Volta para a respiração e espera o próximo pensamento surgir. Não se assustem, eu vou parar a gravação.